Informação, atualidades e opinião você encontra aqui com Clayton Fields. Vamos embora! Sejam bem-vindos, este é o canal Clayton Fields. Muito obrigado aí pela sua preferência, obrigado pela sua audiência. Um canal que tem de tudo um pouco, tem atualidade, tem informação, tem opinião e tem entretenimento para você e para sua família. Let's go! No último dia 25, aconteceram as manifestações em apoio ao ex-presidente Bolsonaro na Avenida Paulista, onde mais de 750 mil pessoas, segundo a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, compareceram em peso em um evento patrocinado pelo pastor Silas Malafaia. Inclusive, quiseram fazer investigações sobre a origem dos custos do financiamento. Aí o pastor Silas Malafaia publicou no Twitter dizendo assim: vocês querem saber? Eu tenho recibo, eu tenho aqui toda a documentação, o ofício Pereira Parará. Se vocês quiserem, tomem aí para vocês conferirem. Vocês não estão pegando nenhum otário. Assim foi a declaração dele no X. Teve pessoas que fizeram vídeos dando apoio, motivando as pessoas para comparecerem, porque não era somente defender, apoiar o ex-presidente, mas apoiar de fato o Estado democrático de direito. Direito de manifesto, direito de voz, direito de fala, que é garantido constitucionalmente para todo cidadão, independente do viés, independente de pensamento, independente de religião e por aí vai. Todo brasileiro tem um manifesto garantido por Constituição, desde que seja de uma maneira pacífica e ordeira. Mas também tiveram pessoas que estavam desmotivando as pessoas a não irem para esse evento. Teve pessoas. Entre uma delas, o pastor Anderson Silva. Anderson Silva, que se envolveu numa polêmica com a Renálida de Carvalho, que chamam de pastora do Pix, da qual ela processou e acabou aí perdendo na justiça. Ele publicou um vídeo dizendo que estava arrependido de ter apoiado o ex-presidente Bolsonaro, que foi um dos responsáveis, segundo as palavras dele, pela bolsonarização. Enfim, mas vamos acompanhar aqui as suas declarações. E eu quero dizer o seguinte: tudo tem um motivo nessa vida, tudo tem um propósito. A princípio, as declarações dele vão dizer assim: não, é porque ele está defendendo de fato as escrituras, defendendo o evangelho, e que não pode ter um lado, não tem que ter ali a neutralidade e perere parará. É mesmo? Na tela para vocês aí, e vamos dar uma conferida. Let's go! Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado. A coerência de confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado, ok. Mas aí, logo antes, não, o pessoal de esquerda começou a se afastar de mim, mesmo eu tendo ali por conta dos eles se aproximavam de mim por conta dos projetos, por conta da aparência. Não era por conta do evangelho, não? Conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, não me tornei um bolsominion,
ela me fez perder o id, ela afastou de mim pessoas, ela quebrou pontes, ela quebrou... Só que tem um detalhe, logo, viu o que ele falou no início? Afastou pessoas da esquerda que se identificavam com ele pela aparência, pelos projetos. Mas por Cristo. A identificação por Cristo. Diálogos. E a gente vê hoje parte da igreja evangélica numa idolatria a Bolsonaro. Aí vão dizer, não é idolatria, então você iria para a rua por Jesus, pela igreja, pela palavra? Quase, nesses 4 anos, quase eu não encontrei conservador fiel, conservador útil. É só você pegar a timeline das redes sociais de um político bolsonarista e você vai ver sua inutilidade. Ele só vive para combater a esquerda, mas ele não produz nada e às vezes ele não é o oposto do que critica e não é uma pessoa fiel. Se for cristão, não é um cristão fiel. Se for marido, às vezes não é um marido fiel. E quem está no meio político sabe do que eu estou falando. Então, eu estou arrependido diante de Jesus, diante da palavra, diante da igreja. E, por exemplo, isso levou um impulso no podcast, né? Eu vou dar só uma pausazinha bem rapidinho, que já vou chegar nesse ponto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui na minha tela para vocês verem o que eu vou fazer. Aqui está nas minhas mãos a escritura. As escrituras sagradas. Você pega essa Bíblia, coloca ela no meio. Coloca ela no meio. Você vai colocar do lado as pautas defendidas pela esquerda. Você vai colocar do outro lado as pautas defendidas pela direita. Qual dessas duas pautas elas estão mais alinhadas com as escrituras? Eu não estou falando aqui de político A ou político B. Eu estou falando de viés, estou falando de pensamentos, virtudes. Qual dessas duas se encaixam mais com as escrituras? Lembram que eu falei que a manifestação era... A principal pauta era a defesa do Estado democrático de direito. O que seria essa defesa? Livre manifesto de expressão, de opinião, livre manifesto nas ruas, de forma pacífica e ordeira. E isso não está sendo defendido. Livre manifesto de crença garantido no artigo 5º da Constituição. Está acontecendo isso, gente? Principalmente na internet. Me respondam, está acontecendo isso de fato? Porque quando você vai falar que você é cristão, quando você vai falar que é um pastor ou um padre, o que acontece principalmente na internet? Você é atacado. Você leva o nome disso, leva o nome daquilo, leva o nome de ladrão, leva o nome do sei quê. Mas quando se pronuncia de uma outra religião, o que acontece? Quando você expõe ali, vamos dar um exemplo, num debate, você entre o cristianismo e outra religião, claro que vão ter divergências ideológicas, divergências teológicas, divergências dogmáticas. Aí o que acontece? Não, você está sendo intolerante. Intolerante, porque ele é de religião A, religião B. Mas quando vão criticar, quando vão fazer deboche, quando vão tirar sarro de cristão, é livre manifesto. É isso mesmo? Mais uma vez, eu vou colocar aqui.
Coloca no meio as escrituras e coloca da esquerda, as pautas da esquerda e da direita, e vê qual dessas encaixa com as escrituras. Eu estou falando aqui de viés, eu não estou falando de político. Abriu um inquérito da presidência da República contra mim. Até isso nos Estados Unidos eu ponderei, porque eu tava... Não, é Salmos capítulo 3, que se dane, que se exploda. Eu citei um versículo que está na Bíblia, ok? A Constituição respalda a minha fala. Mas, assim como eu achei desnecessário o dia 25 nas ruas, olhando por esse ângulo, é desnecessário a fala do versículo do capítulo 3 de Salmos, por causa do contexto sensível que a gente se encontra, com gente maluca à direita e à esquerda. Pastor, o seguinte, a verdade é que não foi desnecessário. O que muita gente na internet está interpretando foi que a água bateu. Foi. Porque caiu em cima um inquérito, mesmo tendo o seu direito de fala constitucionalmente garantido. O senhor citou a passagem de Salmo 23, que é um salmo imprecatório, não de forma literal, que quer que isso aconteça. Mas o senhor mesmo falou, e até o próprio Nicolas Ferreira, que estava nesse podcast, era que tanto Alexandre de Moraes como o Lula, que eles um dia venham ter um encontro com Cristo, mesmo que seja na dor. Porque existem duas formas de ter um encontro com Cristo. Um pelo amor, não é o que no meio do cristianismo fala? Ou é pelo amor, ou é pela dor, pela adversidade, pela dificuldade, pela enfermidade. Não é isso? Aí agora está dizendo que foi desnecessário a fala? Do tipo assim, ó, é o líder do país. Goste dele ou não, concorde com ele ou não, ele está como autoridade constituída, mesmo que você respeite isso ou não. A única coisa que eu vou concordar, que vocês ouviram aí no áudio, né, que eu esqueci de colocar a declaração dele, o rosto dele, mas vocês entenderam muito bem. A única coisa que eu vou concordar é isso. É que ele, Romanos capítulo 13, tem que, ou qualquer cidadão, ter o respeito. A própria palavra primeiro é 2 Pedro que fala que a gente tem que orar pela autoridade, mas principalmente orar para que o Senhor faça a vontade dele. A vontade dele, diga a vontade dele é a vontade de Deus. Usando essa pessoa, seja ela para a bênção ou para a sentença. Assim como foi também com Nabucodonosor, rei da Babilônia, que foi levantado por Deus para juízo para os judeus no cativeiro babilônico. Assim como levantou Tiglat-Pileser para o cativeiro assírio em Israel. Mas, gente, o que motivou mesmo, e que muita gente levantou na internet, esse arrependimento do pastor Anderson Silva não foi porque ele se arrependeu de ter apoiado Bolsonaro e por aí vai. Aí eu lembro daquela passagem que Esaú chegou para Jacó, né? Jacó estava preparando ali uma sopa de lentilhas, bem cheirosa, bem temperada, e Esaú chegou morrendo de fome e disse assim, Jacó, o que é que tu tá cozinhando aí? Dá um pouquinho desse negócio aí que tu tá fazendo aí, que eu tô com fome, ó. Tô a fim de comer. Aí Jacó, esperto, disse, ei, você quer? Pois me venda seu direito de filho mais velho. Aí ele, rapaz, eu tô com fome, pega esse negócio aí, eu não quero mesmo, não vai me servir pra nada. Eu vou colocar na tela pra vocês aqui. Na tela. O pastor Anderson Silva se reuniu com o Paulo Pimenta, com a equipe de governo do atual presidente. Deixa eu ler para vocês aqui. Propôs duas possibilidades de apaziguamento que julgam selecionar os âmbitos belicosos, religião social e ensino confessional. Um político governa para todos e por isso que todos precisam ser respeitados e não apenas tolerados. Aí esqueceu daquela passagem, tolerar uns aos outros, né? Religião social. O governo mensura o benefício social de que todas as religiões propõem o fomento
estatal dessas ações, gerando bem-estar social aos mais carentes, ao mesmo tempo que nenhuma religião será deixada de fora de alvo de preconceito social. O ensino confessional. Afirmei a questão mais cara para as religiões abraâmicas, que é o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, são suas doutrinas e por isso são geralmente opositoras de governos esquerdistas. Meu filho, quer que eu repita o que eu falei? Coloca na balança. O que é que pesa mais a favor? Pautas da direita ou pautas da esquerda? O que é que a esquerda defende? Será que isso você citou aí no seu vídeo? O que é que a esquerda defende? O que é que a pauta esquerdista, o manifesto esquerdista defende? Ele é a favor da família? Ele é a favor da vida desde a concepção? Hã? É? Ele é a favor da liberdade religiosa? Porque lá na pauta da esquerda, segundo os ensinos de Marx, a religião é o ópio da sociedade. Continuando. Que atacam diretamente sua base de fé. Propõe que o Estado regule, mas fomente, ou seja, desde que crie convênios para as religiões exerçam ensino infantil doutrinário seus pertences. Mas espera aí, a igreja já faz isso sem intervenção do Estado. Ela já faz isso sem... Não é necessário o Estado meter o bedelho da igreja. A igreja tem por meios próprios de trazer o apoio social, trazer o apoio espiritual, o ensino, seja ele, inclusive com relação ao ensino, as Assembleias de Deus, elas tinham um curso, eu não sei se ainda tem, um curso chamado Alphalite. O senhor sabe o que é isso? Alphalite? Era a alfabetização de pessoas adultas e com mais idade através das escrituras. Pessoas eram alfabetizadas. Várias igrejas aí têm os seus projetos sociais e não precisa do Estado. Aí quer colocar o quê? Quer entregar a igreja de bandeja para o Estado o quê? O que dá a entender isso? Cuidar? Propõe que o Estado regule. Regular o quê? Mas fomente e crie convênios. Ô meu filho, não tá querendo voltar aos tempos de Constantino? Ano 313 e que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma e virou tudo de cabeça para baixo? É isso mesmo? E eu falei para vocês, né? Tudo tem uma motivação, tudo tem um interesse. Mas fica à vontade aí para trazer o seu manifesto, sua resposta, o seu pronunciamento com relação a isso aí. Por quê? A igreja não recebeu isso aí de bom grado, não. Pode ter certeza. Não recebeu de bom grado. Mas você aí que é pastor, você aí que pertence a alguma igreja, o que você acha disso tudo aí? Ou não, você não pertence, mas você está acompanhando aqui o canal e está vendo todo esse imbróglio. O que você acha? Coloque nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, o que você vai fazer? Dá like! Se inscreva no canal e ative as notificações para receber novidades aqui no canal Clayton Fields. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui, sobe o som. Informação, atualidades e opinião você encontra aqui com Clayton Fields. Valeu, galera!